Só este ano o Senado já recebeu 9 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, segundo vice-presidente do Senado. Seja bem-vindo, senador, um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço muito, Renata. Fazia tempo que eu não vinha, esse ano eu não tinha vindo ainda. Mas agradeço a oportunidade, sei que o programa Argumento tem muito boa audiência e, aliás, hoje a TV Senado tem uma esplêndida audiência. Na minha região, no Rio Grande do Sul, é uma emissora muito ouvida. Senador, o senhor apresentou um projeto de resolução para alterar a tramitação desse tipo de matéria que a gente estava falando ainda há pouco, né? Os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, né? O que o senhor pretende mudar? Em primeiro lugar, é necessário dizer, Renata, que é triste, por um lado, nós estarmos tratando de pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, que é uma instituição que deveria ser um modelo de respeitabilidade. Entretanto, é uma instituição que tem sido muito maltratada nos últimos tempos, por desvios de conduta, por comportamentos, por improbidades administrativas e, ultimamente, pela criação de um inquérito completamente atravessado, ilegal, de iniciativa do presidente do Supremo Tribunal, o ministro Toffoli. Não cabe ao ministro do Supremo instaurar um inquérito, uma investigação. Isso é tarefa do Ministério Público ou da polícia. Então, uma inversão de valores impressionante. Só cabe quando há irregularidades internas, por exemplo, há uma morte dentro do Supremo, ou há um roubo dentro do Supremo, aí cabe o inquérito. Agora, isso previsto dentro do regimento do Supremo, né, senador? Previsto no Supremo. Agora, mandar investigar pessoas de fora, mandar alegadas fake news, mandar investigar jornalistas, mandar investigar movimentos sociais, como andaram fazendo aí contra o movimento Vem Pra Rua, e essas coisas todas que nós estamos vendo aí. E além disso, a censura à revista digital, o Cruzoé e o Antagonista. Isto é completamente ilegal, inconstitucional. Isto viola a liberdade de imprensa. Mas isso é agora. Há mais tempo, em razão das tantas acusações contra ministros, e considerando que há um vazio legal no regimento interno, eu ingressei... Regimento interno aí do Senado, o senhor está falando? Com o regimento do Senado. Eu ingressei com um projeto de resolução, número 11 de 2019, entrei agora em fevereiro, no sentido de que, quando o presidente do Senado, no prazo de 15 dias do protocolo, não despacha, esta atribuição caiba à mesa do Senado, que vai dizer se recebe ou não a denúncia contra ministro do Supremo. Porque cabe denúncia contra ministro do Supremo. Isso está previsto na lei, famosa Lei 1079 de 1950, a famosa lei do impeachment, aquela que regulou, inclusive, o impeachment da senhora Dilma Rousseff. Então, cabe, pelo artigo 41, qualquer cidadão brasileiro, percebendo irregularidades de ministros, ele pode pedir o pedido de impeachment. E como até hoje os pedidos eram todos, observo bem, Renato, todos os pedidos de impeachment até hoje ingressados no Senado tinham como destino o arquivamento. Só nas últimas 2 gestões do Senado, nos últimos 4 anos, 35 pedidos de impeachment foram arquivados. E na presente legislatura, iniciada agora em fevereiro último, já tem 9 pedidos de impeachment, sendo que 3 deles contra o ministro Gilmar Mendes. Senador, eu queria só resgatar o artigo 41 da lei do impeachment, que é recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lido no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. É exatamente isso. Isso não acontece. Isso não está acontecendo. E o senhor acha que precisa mudar a resolução ou precisa fazer cumprir a lei? Precisa estabelecer prazo. Aí é que tem a novidade do projeto. Se não se mexe o presidente do Senado, em até 15 dias, aí cabe à mesa tomar iniciativa.
Porque senão não anda nada, tudo é arquivado. Por quê? Porque sob uma alegação de que não pode criar crise institucional, de poderes contra poderes, porque tem logo ali adiante a reforma da Previdência, poderia ficar abalada, etc. Mas politicamente o senhor acha que é um momento de mexer nisso? Eu acho que é inevitável, Renata, porque não é possível permitir que as maiores irregularidades, as maiores violações, como esta da censura, que isto continue sem processamento. Aí é desordem jurídica. Então tem que se tomar iniciativa. É ruim, não é? É doloroso, não é? É lastimável, claro que é, mas cabe. É a única instituição do Brasil que pode processar ministros, é o Senado Federal. Senador, no caso específico do inquérito que o Supremo abriu, né, existe um movimento de praticamente linchamento virtual no caso dos ministros do Supremo. Né? A hashtag que sobe para os trending topics do Twitter, né, impedimento do ministro tal, impedimento do ministro... Não sei se é linchamento. Há, vamos dizer assim, um clamor, há uma insatisfação, há uma revolta com as coisas que têm acontecido. Por exemplo, liberações de corruptos com generosidades muito suspeitas, não é? Isso tem que ser investigado. Isto é, ministro que não se dá por impedido e julga amigos, não é? Afilhados de casamento. Isso não pode acontecer. A lei diz... Aí o senhor está falando dos dois casos especificamente do ministro Gilmar Mendes, né? Tem caso para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Bom, então... a população está alarmada e reclama, e aí recorre ao Senado para que tome alguma providência. E até agora não se tem conseguido tomar providência por um certo marasmo, por uma inércia inadmissível. Que prazo o senhor acha que seria adequado para viabilizar a análise desses processos? É o que nós previmos. Precisa... 15 dias, não falou o presidente, vem para a mesa. A mesa, em igual prazo de 15 dias, decide. Se ela decide pelo arquivamento ou decide pelo prosseguimento, seja lá qual for a decisão, cabe recurso para o plenário. Aí o plenário vai examinar se cabe abrir o processo. Se disser cabe abrir o processo, aí é nomeado um relator, uma comissão especial. E essa comissão especial, com um relator, vai instaurar o processo, que então vai constar de juntada de documentos, ouvida de testemunhas, aí fica igual ao que houve no processo Dilma. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, segundo vice-presidente do Senado, sobre o projeto de resolução que ele apresentou para alterar as regras para tramitação para recebimento de denúncias. Para recebimento e encaminhamento, né, de denúncias Exato. Contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima. Presidente Davi Alcolumbre, o Senado Federal ultrapassou todos os limites de paciência e de contemplação, presidente, ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está vivendo uma profunda crise, criada lá dentro, por desvios de conduta, por mau comportamento, por extrapolação de poderes. O Brasil inteiro está acompanhando isso. E a única instituição que tem a prerrogativa de corrigir o que está acontecendo no Supremo é o Senado Federal. E nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Há um sem número de pedidos de impeachment que a cada semana entram mais. Há uma proposta de uma CPI da toga para investigar não atos jurisdicionais, mas sim atos de má conduta de ministro do Supremo. E nós não tomamos nenhuma atitude até agora, presidente. O Brasil inteiro está de olho em nós.
A lei do impeachment é clara. No seu artigo 41, diz que qualquer cidadão brasileiro pode denunciar irregularidades no Supremo Tribunal Federal, pois incontáveis cidadãos brasileiros de fora e até mesmo aqui de dentro do Senado ingressaram com pedidos de impeachment, que estão atulhando as gavetas do Senado. Daqui a pouco não haverá mais lugar para tantos pedidos de impeachment. E nós não fazemos nada, presidente. É preciso tomar uma atitude. O que o presidente do Supremo vem fazendo nos últimos dias é algo inusitado na vida do judiciário brasileiro. Inclusive indícios de ligações muito perigosas no passado, conforme o depoimento do Marcelo Odebrecht. Isso precisa ser investigado. E nós não estamos dando nenhuma atenção aos reiterados pedidos, seja de impeachment, seja da CPI, que é a vontade já de um número elevado de senadores. Então, presidente, nós reconhecemos que Vossa Excelência anda assoberbado de compromissos e há bem pouco tempo tendo assumido essa casa. Entretanto, não é possível nós continuarmos indiferentes ao que o Brasil inteiro está reclamando. É preciso nós assumirmos a nossa responsabilidade, assumirmos a nossa atribuição, a prerrogativa de investigar o que existe no Supremo. Aí sim nós estaremos cumprindo. Não o fazendo, nós estaremos nos omitindo. E isso só tende a se agravar, presidente Alcolumbre, só tende a agravar se nós não fizermos nada. Então é um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Está na hora de uma reflexão e de uma atitude para que esta casa decida o que fazer. Senador Jorge Cajuru.